Bom dia, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Sônia. Eu sou formada em Educação Física, já tenho mais ou menos uns 15 anos. Sou uma apaixonada pela área da saúde. O esporte e o exercício sempre estiveram comigo desde adolescente, quando eu comecei a jogar futsal. Comecei a jogar futsal, eu tinha uns 14 anos, joguei futsal por uns 10 anos. Claro que não profissional, mas, né? Eu me lembro que parte da minha adolescência eu trocava sair, adolescência não, um pouquinho ali nos 17, 18, eu trocava os meus sábados de balada para jogar futsal. E aí depois me conectei, fui fazer a faculdade de Educação Física e me conectei ainda mais com o esporte, com o exercício. Amo dançar, já fiz flamenca, já fiz hip hop, axé, sertanejo, funk, enfim, já fiz um pouco de tudo. Eu trabalhei nos últimos. Eu tive uma passagem grande pelo mundo corporativo, trabalhei em grandes empresas de serviços, de telecom e de produtos também, de beleza. E há mais ou menos não. Coincidentemente, hoje faz um ano que eu me mudei para a Irlanda. Vim recomeçar. Na verdade, vim realizar um sonho que eu tinha de morar fora. E aí, esse sonho de morar fora não é pelo glamour de morar fora, porque eu acho que as pessoas acabam achando que morar fora tem um glamour, e na verdade eu queria pela experiência de poder conviver com outras pessoas, com outras culturas, de aprender. Só que eu não tinha noção de que ia ser tão intenso tudo isso que eu estou vivendo, tudo isso que está acontecendo, porque é um estado de consciência muito grande. Assim, a gente precisa pensar o tempo inteiro em tudo que a gente vai fazer, desde ir a um supermercado a ser educado com alguém, porque a gente está falando de uma cultura diferente. Mas, enfim, hoje faz um ano que eu estou aqui, estou super feliz, eu tenho aprendido bastante. E ao vir para cá, eu me reconectei com o exercício físico novamente com a área da saúde. Eu trabalhei uns 8 meses num projeto, que era um robozinho que auxilia crianças com doenças crônicas, é uma startup, que o projeto ainda está em desenvolvimento. E aí eu percebi que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Eu percebi que trabalhar com saúde, levar para a vida das pessoas, era de fato o que fazia sentido para a minha vida nesse momento, com essa nova mulher que nasceu depois de toda essa experiência, que está se mutando, se transformando a cada experiência. Onde, coincidentemente, também foi meu aniversário, então é um momento de que a gente para fazer uma análise. Eu fiz 42 anos, não me sinto com 42, tá, gente? Eu me sinto com 35 anos. E aí, por que eu estou contando tudo isso, né? Porque a gente vai falar de imagem corporal. Mas antes de falar de imagem corporal, eu quero falar um pouquinho assim. Primeiro, quero agradecer muito ao Wendel, a Ju, por esse convite de fazer parte disso aqui, né? Desse programa lindo. E para dizer também, contar um pouquinho assim, o que a gente vai ter nesse período, né? Eu vou falar de saúde. Saúde, para mim, sempre foi minha paixão, então a gente vai falar hoje sobre imagem corporal, autoestima e exercício físico. A gente vai falar sobre sono, como esse processo é super importante para a nossa saúde, inclusive para a produtividade no nosso trabalho, né, nas coisas que a gente faz. A gente vai falar sobre o ciclo dos hábitos, né, como o ciclo do hábito é formado, como que ele acontece, qual é a estratégia que a gente usa para consolidar um hábito. E a gente vai falar sobre exercício e sistema imunológico, a gente vai falar sobre exercício e doenças mentais, então a gente vai falar bastante sobre estes aspectos nas próximas aulas. E hoje a gente vai falar sobre imagem corporal. E a imagem corporal é algo muito interessante, porque assim, o que é imagem corporal? Primeiro, na verdade, eu queria perguntar aqui, vou ficar de olho no chat, e queria perguntar para vocês. Para você, o que é imagem corporal? Eu vou dar um tempinho aqui, vou falando de outras coisas, mas eu queria que vocês trouxessem para mim qual é o conceito que você tem de imagem corporal. Enquanto isso, eu vou contar algumas histórias. Quando eu era adolescente, mais ou menos uns 14, 15 anos, eu estava com meu primeiro namorado, e eu tenho uma irmã de 2 anos de diferença.
E aí um dia esse namorado comentou com alguma outra pessoa, e a minha irmã tem olho azul, a minha irmã é super bonita e tal, e aí ele fez o seguinte comentário: a Val tá cada dia mais linda, mas em compensação a Sônia tá feinha. Gente, isso definiu por muito tempo como eu me enxergava, como eu me definia corporeamente. Imagine que eu tinha 14, 15 anos, então eu fiquei por muito tempo me sentindo, de fato, um patinho feio. Depois passaram-se alguns anos, um outro momento da vida, a pessoa me olhou e falou: nossa, você tem um corpo lindo, eu acho você muito mais bonita que a sua irmã. E isso também mexeu comigo. Então, assim, o que eu quero dizer é que a imagem corporal, primeiro, que ela não é estática, que ela é mutável. A gente vai a gente vai se transformando ao longo da vida com essa imagem corporal. Deixa eu ver aqui a imagem externa de como eu estou por dentro. Então, é um pouco isso, Ju. Na verdade, é um pouco disso, porque assim, a imagem corporal é a imagem que eu crio na minha mente do meu corpo, tá? E essa imagem corporal não é só o que eu estou vendo no espelho. Não é uma distorção do que eu estou vendo no espelho, mas a imagem corporal, a gente carrega as nossas experiências, a gente carrega a nossa história, os modelos, as coisas que nós ouvimos, esses exemplos que eu trouxe para vocês. Ela é influenciada pelo meio externo, ela é influenciada pelas nossas relações, então, dependendo da relação que você tem, do parceiro que você tem, a imagem corporal, ela é impactada por isso, por tudo isso, e ela vai se transformando ao longo da vida. Então, eu passei muito tempo com uma imagem corporal negativa. Hoje eu tenho uma imagem corporal positiva, né? Neste momento da minha vida pode ser que isso vá mudar novamente, mas eu passei muito tempo, e assim, eu digo muito tempo, assim, eu não usava maquiagem, eu não usava brincos grandes, eu não passava esmalte, eu não usava saia, eu não usava shorts, porque eu achava que eu tinha um corpo feio, de que eu era feia, e de que eu não devia fazer nada disso. Então, a imagem corporal tem um peso, ela tem uma importância gigantesca na nossa vida, nas nossas relações, na forma com que a gente se comunica com as pessoas, na forma com que a gente se comporta. E eu fiquei falando e acabei esquecendo da apresentação. Gente, deixa eu só pegar a apresentação aqui. A gente faz ao vivo aqui um negócio. Então, na verdade, aqui imagem corporal. E aí aqui é só compartilhar essa definição mais técnica de imagem corporal, que é a figuração do nosso corpo formada na nossa mente, ou seja, a maneira com que o nosso corpo se apresenta para nós. E isso pode estar distorcido, tá? E aí, como eu falei, essa imagem, ela impacta no nosso processo de informação. Então, por exemplo, se eu tenho alguma parte do corpo que eu não gosto, automaticamente eu acho que todas as pessoas estão olhando para essa parte do corpo e estão comentando sobre essa parte do corpo. Então, essa referência que eu tenho do meu corpo interfere no meu processo de informação. E ela também interfere no meu comportamento. Ela influencia diretamente como eu me comporto, inclusive com a expressão corporal. Eu não sei se vocês já viram um estudo de uma psicóloga social americana, que ela fez um estudo. A gente sempre ouviu de que os nossos pensamentos moldam o nosso corpo e que a gente consegue fazer algumas leituras corporais que a gente consegue identificar alguns comportamentos, alguns sentimentos através da postura do corpo. Então, a gente sempre ouviu de que a nossa mente consegue moldar o nosso corpo. Mas essa psicóloga conseguiu verificar que a nossa expressão corporal também é capaz de mudar o nosso cérebro, de mudar a forma com que a gente pensa, com que a gente, na verdade, literalmente mexer com os nossos hormônios. O nome dela é Amy Cuddy. Ela fez o seguinte estudo. Ela fez o estudo com várias pessoas. As pessoas ficavam na posição de Mulher Maravilha. Eu acho que talvez você já tenha até ouvido falar sobre o estudo, por 2 minutos. E ela fez esse estudo por determinado tempo e ela conseguiu perceber que
o fato da pessoa ficar em posição de Mulher Maravilha por 2 minutos começou a trazer benefícios para essas pessoas, elas começaram a se sentir mais autoconfiante. No dia que elas faziam essa posição, elas tinham resultados mais positivos. Então, a nossa imagem corporal, a maneira com que a gente também se comporta, tem uma influência no nosso cérebro. E aí, pegando um gancho aqui, só um pouquinho. Pegando um gancho, a gente vai falar sobre autoestima. Autoestima. Autoestima, na verdade, é o juízo de valor, é a percepção subjetiva que eu tenho do meu valor. Se eu tenho afeto, se eu amo quem eu sou, se eu acho que eu tenho valor. Então, a imagem corporal está relacionada à imagem que eu crio do meu corpo, e a autoestima está mais relacionada a qual é o valor que eu dou para a pessoa que eu sou. E aqui a gente está extrapolando um pouquinho a questão corporal. Aí, uma definição também técnica de autoestima, que é importante para a gente entender, é uma avaliação subjetiva que o próprio sujeito traz de si. E aí, aqui, gente, são vários fatores que influenciam: idade, gênero, aspecto físico, estado de saúde. Eu destaquei aqui aspecto físico e estado de saúde, justamente para a gente deixar claro que a imagem corporal que eu tenho aqui, esse aspecto físico é essa imagem corporal, e o meu estado de saúde influencia automaticamente na minha autoestima, tá? Mas a autoestima também é influenciada pelo meio, pelas pessoas com quem eu me relaciono, pelo lugar que eu trabalho, pela cidade, enfim. O meio externo tem uma influência gigantesca nessa autoestima. Então, são vários domínios da dimensão do eu que vão contribuir para essa formação da autoestima. E a autoestima também ela é mutável, tá? Ela não é fixa. E a gente tem momentos também que a gente se sente com a autoestima elevada e momentos que a gente tem a autoestima baixa. E aí agora, assim, a gente já entendeu a imagem corporal, a gente já entendeu a autoestima e elas têm uma relação. Mas como que o nosso cérebro se comporta com relação à autoestima? A gente tem uma parte do nosso cérebro chamada hipocampo. E nessa imagem é bem essa... Parece, na verdade, um leão marinho. O nome, inclusive, de hipocampo surgiu por causa do leão marinho, que o nome científico do leão marinho é hipocampus. Então, essa área do cérebro acabou recebendo esse nome por causa do leão marinho. E essa é uma estrutura cerebral que tem um vínculo direto com o senso de identidade, com memória, com a narrativa que nós criamos. O que é curioso aqui? Quando a gente tem uma percepção, um julgamento negativo sobre nós, essa área ela é menor, porque o hipocampo é uma parte do cérebro que ela é elástica, que ela é plástica. Então, ela tem capacidade de se expandir e de recolher, dependendo das situações que a gente vive, das coisas que a gente faz. E para pessoas que praticam exercício físico ou esporte e que têm uma visão otimista da vida, essa área é maior, tá? Existem vários estudos e estudos que comprovam essa mudança. Eu já sabia sobre o exercício, né? O exercício sempre traz essa plasticidade maior para o hipocampo, mas se eu tenho uma visão positiva da vida também, eu consigo ter essa parte do cérebro também aumentada. E como que isso acontece? A gente tem dentro do nosso cérebro uma parte chamada amígdala cerebral. Não é a da nossa garganta, tá? É uma outra. E ela é uma região responsável, ela é uma região do sistema límbico e conhecida especialmente quando a gente tem presença de medo. Quando a gente tem uma sensação de medo, essa área é acionada. É como se fosse, de fato, um sinalzinho vermelho. Quando isso acontece, a gente faz com que o nosso corpo inteiro fique em estado de alerta. Ao entrar em estado de alerta, a gente tem o acionamento de um hormônio do estresse, que é o cortisol. E aí, quando eu jogo o cortisol na corrente sanguínea, automaticamente isso vai para o meu cérebro e isso interfere na saúde do meu hipocampo. Então, quando eu tenho
uma saúde, quando o hipocampo não é acionado com muita frequência, ou seja, se eu tenho pensamentos positivos com bastante frequência, se eu não tenho essa ansiedade, eu aciono pouco essa amígdala. Se eu aciono pouco essa amígdala, eu preservo mais o meu hipocampo. Gente, deixa eu só achar o chat aqui, porque eu não sei o que eu fiz, eu meio que me perdi do chat aqui. A pessoa tá meio perdida mesmo, gente. Mas eu já acho. Ok, gente, eu vou continuar falando, aí depois no final eu procuro o chat aqui e a gente dá uma olhadinha se tem alguma pergunta, tá? Deixa eu voltar aqui. Ok, voltei. Então, deixa eu só fechar aqui. Ok, então nós entendemos, já vimos que a imagem cerebral, a imagem corporal tem uma influência na nossa vida de forma geral. A autoestima também tem uma relação e é importante a gente entender que o meio externo também nos impacta nesse aspecto. E a gente entende que pessoas com uma autoestima elevada têm um hipocampo maior e pessoas com autoestima negativa, baixa, têm um hipocampo menor. Então, só reforçando, tudo isso acontece porque a gente tem um circuito neural que acontece, tem maior conectividade quando a gente tem otimismo, sentimento de gratidão, de alegria, de relaxamento, uma autoimagem positiva, e aqui a gente está falando lá de imagem corporal, autoconfiança, relaxamento e exercício físico. Então, são ingredientes para a gente gerar um circuito neural com mais conectividade e isso nos favorece para que a gente se sinta bem, para que essa autoestima seja elevada. Então, é importante a gente saber que a autoestima ela é importante para a nossa saúde física, mental, emocional e inclusive para as nossas relações. Se a gente tem uma imagem corporal positiva, se a gente tem uma autoestima elevada, a gente automaticamente gera para o corpo um estado de saúde melhor, a gente tem uma relação melhor com as pessoas que estão à nossa volta e a gente transmite mais autoconfiança, a postura corporal muda. Então, são vários efeitos desencadeados por uma imagem corporal. Ok. E como que o exercício, então, de forma geral, ele impacta a nossa vida? Ele fortalece o nosso coração, os nossos ossos, ele reduz os riscos de doença crônica, ele mantém o nosso peso, né? Ele mantém o controle de peso, reduz a ansiedade, desânimo, e aqui reduz a ansiedade porque a gente está falando de uma redução, também ele dá uma controlada, aumenta os níveis de energia, e eu já vou falar sobre alguns hormônios que a gente aciona, melhora a tonificação muscular, e melhorando a tonificação muscular, automaticamente eu melhoro a minha postura, e melhorando a minha postura eu já trago os efeitos que eu comentei, inclusive da pesquisa da Amy, sobre como a postura influencia o nosso cérebro, e ele melhora a aptidão física, a aptidão geral. Agora, se a gente for entrar um pouquinho nos aspectos fisiológicos do que acontece no nosso cérebro, né? Então, a gente tem, eu vou falar de 3 principais hormônios que são liberados, que são aumentados com o exercício físico. Então, a gente tem a endorfina, que ela reduz a percepção de dor, né, durante o exercício, e gera uma sensação positiva para a gente. Ela é um sentimento, aquele sentimento de euforia, aquela coisa gostosa de quando você faz exercício, no final do exercício, você se sente bem, você se sente vivo. É aquele sentimento gostoso que você tem depois do treino. E isso, essa endorfina, contribui para que a gente tenha uma visão positiva da vida. E aí, com mais energia. Então, ela tem um papel aqui fundamental para que a gente tenha pensamentos positivos, que a gente olhe a vida de uma forma mais positiva. Depois disso, a gente tem a serotonina. A serotonina é um outro hormônio que é liberado com o exercício também, que ele tem um papel fundamental no nosso humor. Então, ele ajuda a manter o equilíbrio do humor, ele regula o nosso sono, o nosso apetite, o nosso ritmo cardíaco,
a nossa sensibilidade e as funções intelectuais. Então, o exercício também é muito importante para a gente preservar o nosso cérebro. E, de novo, a gente volta lá para o hipocampo. E aqui eu quero falar também que, assim, a importância de apetite e sono. Quando a gente tem sono de qualidade, a gente fala de higiene de sono, a gente traz uma cadeia de outros benefícios para o nosso corpo. Então, a gente tem um controle maior do cortisol de novo, que reduz a ansiedade. A gente tem um ajuste aí do apetite, um controle desse apetite, porque durante o sono a gente consegue regular o hormônio da saciedade e da fome. Então, é muito comum, quando a gente não dorme bem, a gente sentir mais fome. E aí, além de sentir mais fome, a gente sente mais vontade de comer doce, quando a gente não dorme bem. A gente tem uma falta de foco, falta de concentração, uma irritabilidade, você fica mais nervoso, enfim, assim, existe um pico de ansiedade muito grande quando você não dorme bem. O último hormônio, que é a dopamina, que é o hormônio do prazer, do relaxamento, da cognição, da compensação, do humor também, e ele atua nas funções endócrinas. E aqui a dopamina é o que a gente chama também de hormônio da recompensa, que é aquilo de quando você realiza algo, você se dispõe a fazer qualquer coisa e você vai lá e consegue realizar isso, você tem dopamina, que é o hormônio dessa recompensa, que é super importante para o nosso corpo. Então, se a gente pensar em tudo isso, como que o exercício físico impacta na nossa imagem corporal e na nossa autoestima? Então, a gente já viu de alguns hormônios, a gente já viu de forma geral como o exercício impacta, mas como que ele pode ser favorável para nossa imagem corporal e autoestima? Por que ele melhora a autoestima, né? Aqui a gente está falando de aparência, né? Então ele vai tonificar mais os músculos, você tende a perder peso se for o objetivo, a tua pele fica com uma elasticidade melhor. Você normalmente, quando começa a fazer exercício, você já tem uma melhoria da sua postura e os resultados na parte corporal são resultados que podem ser atingidos num tempo relativamente rápido. Aí aqui o rápido eu não estou falando de 2 semanas, às vezes até tem, mas é um pouco mais longo que isso, mas você já começa a ver resultados no começo. Aí aqui ativa a química da felicidade, você passa a ficar mais humorado, você passa a ter mais energia, automaticamente você também passa a dormir melhor, você passa a querer comer coisas mais saudáveis, é automático, você começou a fazer exercício, você começa a se sentir, a ter mais vontade de comer, por exemplo, salada, tomar suco, enfim. E também tem uma coisa do tipo, já fui para academia, me esforcei na academia, eu não vou comer aqui esse sanduíche. Ele reduz o estresse e a ansiedade, de novo, porque ele dá uma controlada no nosso cortisol, além de liberar os outros hormônios do bom humor, da recompensa, ele também dá uma liberada dá uma controlada no cortisol, que nos ajuda bastante que é o hormônio do estresse, então ele baixa um pouco isso e protege contra o comprometimento cognitivo. De novo, quando a gente faz exercício, a gente está gerando mais adaptações neurais no nosso cérebro e isso automaticamente estimula esse hipocampo a crescer e a ficar saudável. E aí, gente, eu preciso achar o chat aqui, gente. Eu acho que eu achei. Aí, assim, cadê o chat? Achei. Ok. Ok, gente, acho que não tinha nada. Beleza. Então, assim, eu sei que tem muita gente que tem uma dificuldade. Só um pouquinho. Tem uma dificuldade de inserir uma rotina de exercício na vida. E aí são muitas as situações. Aí eu não gosto de academia, eu não tenho tempo, eu tenho outras coisas para fazer. Eu não. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Então, eu não tenho tempo, eu tenho outras coisas. Como começar? Eu não consigo manter essa rotina de exercício físico. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a gente precisa desmistificar a gente precisa ressignificar alguns conceitos, né, que a gente tem.
primeiro que, assim, tudo bem, você pode não gostar de academia, você não precisa ir para academia, né? Você pode começar a fazer exercício físico ou aumentar a atividade física na sua vida dentro da sua casa. Acho que é a primeira coisa. A segunda coisa, eu não tenho tempo. Você também não precisa de muito tempo. Eu vejo muita gente se frustrando com o exercício porque nunca fez exercício na vida. Aí a pessoa quer começar e ela quer fazer 1 hora por dia, 5 vezes na semana. Não, a chance dela, na verdade, conseguir é pequena. E aí, com isso, ela vai se frustrar possivelmente porque ela não vai dar conta de fazer isso. Então, esse é um erro gigantesco que as pessoas cometem ao inserir exercício físico. Uma outra coisa é que você não necessariamente precisa começar com exercício físico. Você pode começar com atividade física. O que é atividade física? O que é exercício físico? Atividade física é qualquer movimento que você sai de um estado de repouso e vai gerar um movimento nesse músculo. Então, caminhar dentro de casa, brincar com o cachorro, limpar o jardim, brincar com o filho, limpar a casa, enfim, você já está aumentando a atividade física na sua vida. Quando você troca um elevador por uma escada, eu sei que agora não é muito o caso, porque a gente está muito preso dentro de casa, a não ser que você mora em um prédio, você consegue fazer isso, isso já é aumentar a atividade física na sua vida. Então, assim, não precisa de muito tempo. Então, a gente precisa ressignificar, primeiro, a academia, que não necessariamente eu preciso ir para uma academia, eu tenho inúmeros esportes que eu posso fazer, eu tenho dança, tem natação, tem hidroginástica, tem vôlei, enfim, tem inúmeras possibilidades. Eu não tenho tempo também, né? É uma questão, não precisa de muito tempo, mas também tempo é uma questão de prioridade. E eu não consigo manter uma rotina de exercício físico. Isso é muito comum. As pessoas, na verdade, começam e elas desistem muito rápido, né? Porque a gente não tem paciência de esperar os resultados que o exercício físico traz para a nossa vida muitas vezes. É importante a gente entender que o nosso corpo precisa de um tempo para saber que essa mudança é significativa na nossa vida. Então, a gente precisa de no mínimo 3 meses, o corpo precisa de no mínimo 3 meses para ele assimilar que essa mudança agora é significativa. Porque o que acontece quando você começa a fazer uma rotina e para? Toda vez que você começa e para, você gera um estresse no corpo e o corpo fica em alerta. Quando, por exemplo, dieta, vou trazer aqui um exemplo de dieta. A pessoa começa uma dieta, volta para o hábito que ela tinha anteriormente. O fato de fazer isso, ficar gerando isso no corpo, o corpo entra em estado de alerta do tipo, olha, eu vou dar uma economizada no meu gasto de energia, porque a Sônia vai fazer dieta de novo. Então, isso gera no corpo uma redução do nosso metabolismo. Então, toda vez que eu começo uma dieta, eu volto para o meu comportamento antigo, depois eu entro numa dieta de novo, volto para o comportamento antigo, eu vou desacelerando o meu metabolismo, porque meu corpo entende que precisa economizar energia, porque eu vou passar a comer menos. Então, o corpo precisa de uns 3 meses para entender que agora essa mudança é significativa. Então, a gente precisa ter paciência para aceitar e para entender que esse corpo precisa de tempo. Então, com base nisso, gente, eu queria trazer aqui, na verdade, acho que antes de trazer essas dicas, eu queria entender com vocês, faz sentido tudo isso que eu trouxe? Ficou claro as informações que eu trouxe sobre imagem corporal, autoestima, sobre o exercício físico? Estou deixando aqui um tempinho. Porque para mim isso é tão natural, e às vezes de repente eu falei algum termo aqui que não ficou muito claro para vocês, mas o meu objetivo hoje aqui é que a gente faça uma análise da nossa imagem corporal, como a gente está se enxergando, qual é essa imagem que a gente tem dentro da nossa cabeça, e que a gente entenda que essa percepção, essa imagem, ela impacta vários aspectos da nossa vida. Que ela impacta a nossa autoestima, automaticamente a nossa confiança, ela afeta as nossas relações, ela impacta no nosso trabalho. O exercício físico pode ser
um caminho, uma estratégia para que você se reconecte com o corpo. Eu sei que tem muita gente, eu vejo muita gente falando que não gosta do corpo, que está desconfortável com o corpo. Então, o exercício pode ser uma estratégia, mas é importante a gente entender muitas vezes que quando eu tenho uma imagem distorcida, eu tenho essa imagem corporal muito negativa, se eu for para a academia, por exemplo, pode ser que eu me frustre e, de fato, o que eu preciso resolver não é essa imagem, mas sim eu preciso tratar de coisas dentro de mim também, para que eu consiga fazer um equilíbrio entre autoestima e imagem corporal. Se eu tenho um desequilíbrio entre autoestima e imagem corporal, eu vou ter sentimentos de tristeza, de medo, de ansiedade, quando tem esse desequilíbrio. Existe uma relação muito grande entre imagem corporal negativa e depressão e Alzheimer. Então, existem estudos que comprovam que quando a pessoa tem uma imagem corporal negativa e uma autoestima também negativa, as chances dela desenvolver Alzheimer são maiores, porque, como a gente viu, eu estou afetando diretamente o meu cérebro, eu estou afetando as minhas conexões neurais, eu estou afetando o meu hipocampo. Então, acho que o meu desejo hoje é a gente fazer essa análise. Eu até mandei, vocês devem ter recebido por e-mail um questionário para você fazer uma avaliação da sua imagem corporal, porque uma coisa é eu parar e pensar que acho que a minha imagem corporal é negativa, é positiva ou é negativa. E a partir do momento que você precisa responder algumas perguntas específicas, assim, parte do corpo que me incomoda. Eu acho que a minha barriga é grande ou a minha barriga é pequena? Eu tenho vergonha de ficar nua perto de outras pessoas? Então, quando você começa a entender melhor, começa a ir no detalhe de algumas perguntas, talvez você se surpreenda com o resultado e de repente você vai entender que alguns comportamentos que você tem, algumas coisas que estão acontecendo na sua vida neste momento, podem ser impactadas ou estão tendo gatilho, de repente, nessa imagem corporal. Deixa eu ler aqui. Legal, Fábio. Fábio está falando que ele é educador físico e a gente realmente vê muitas pessoas desistirem rápido dos treinos. Muita gente quer resultado imediato. Em uma semana ninguém alcança. Exato, gente, eu sempre falo. Às vezes a gente tem 15, 20 anos de hábitos, né? Não vou nem dizer que hábitos ruins, mas enfim, de determinados hábitos. E aí, em poucas semanas, a gente quer, de fato, transformar tudo. E muitas vezes, esse desejo de transformar o nosso corpo, ele tem um fundo emocional, né? A gente precisa, na verdade, tratar algumas coisas internamente e depois vai extrapola. Porque, assim, para mim, educadora física, e eu sempre prego isso, a estética é subproduto do exercício físico. Eu nunca, é claro que é assim, existem pessoas que através da estética buscam o exercício e depois elas se apaixonam pelos benefícios do exercício. Mas eu sempre provoco as pessoas para entenderem por que elas querem, por que elas querem mudar o corpo delas. Por que está incomodando? Que benefícios ela quer buscar? O que ela quer sentir depois de alcançar aquele objetivo de perder X quilos? Porque se for um fundo só estético, a chance dela desistir é muito grande. Ou a chance dela até alcançar o objetivo e depois voltar para o comportamento antigo é muito forte. Porque se você não tem esse propósito um pouco mais claro de qualidade de vida, e um pouco mais profundo, você acaba trocando os benefícios de longo prazo por benefícios de curto prazo, por prazeres de curto prazo. Por exemplo, eu estou num dia estressante e tem aqui um beijinho, um brigadeiro. E aí eu penso que eu tenho o objetivo de emagrecer para daqui a 6 meses. Aí eu penso, o beijinho, o brigadeiro, está aqui. Se eu comer ele, eu vou ter prazer imediato. E emagrecer é só daqui a 6 meses. Quer saber? Eu vou comer o brigadeiro.
Então, esses prazeres, a gente acaba fazendo o que é conveniente e não o que tem significado. Então, por isso é importante a gente entender por que que a gente quer colocar exercício físico na nossa vida, por que que a gente quer alterar esse corpo, né? E, de novo, é importante a gente trabalhar, o exercício é um excelente aliado para melhorar a nossa percepção corporal. Agora, se eu estou jogando neste corpo todas as frustrações ou todos os desejos de que minha vida vai mudar completamente, talvez eu tenha uma frustração muito grande aqui, tá? Ok, gente, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, então deixa eu só para poder fechar aqui. Então, né, quais são as 5 dicas para a gente começar? Então, é começar devagar. Minha sugestão é, comece esse desafio a fazer 10 minutos de exercício 3 vezes na semana, e aí depois você vai aumentando. Então, e 10 minutos, gente, na boa, 10 minutos, todo mundo tem 10 minutos. Você acorda de manhã, e a minha sugestão é, faça de manhã. Se para você é difícil fazer exercício físico, comece logo cedo, coloque como uma das primeiras atividades do seu dia. Por quê? Você já tem aqui, você já gera você aciona o gatilho da produtividade, então você já começa o dia produzindo, você já começa o dia controlando o cortisol no seu corpo, já começa o dia com endorfina, com serotonina, você já começa com o teu humor de uma forma completamente diferente. A outra dica é busque algo que você goste. Assim, gente, se você não gosta de musculação, não vai fazer musculação. Existem milhares de outras atividades que você pode fazer. Então, não sofra, não se apegue a um exercício físico. Existem milhares. Então, assim, busque fazer outra coisa. Experimente agora, tem muitas aulas, tem muitos professores que estão disponibilizando aulas gratuitas, tem yoga, tem zumba. Eu estou fazendo zumba todo dia, praticamente. Tem pilates, tem HIIT, tem aula de step, tem várias. Vai experimentando, vai buscando, entendendo que você se sente melhor, o que te dá um certo prazer, porque isso também vai ser um motivador, vai ser um aliado no seu engajamento de fazer exercício. A outra coisa é se priorize. Tem uma agenda para você, tem um espaço na agenda, por exemplo, eu sou a menina das listas, to-dos, eu tenho to-dos todos os dias. E eu sempre coloco, exercício tá lá. Tudo bem que para mim é mais fácil, isso já faz parte da minha rotina, mas eu coloco para mim como mais uma atividade do meu dia. Porque se eu não fizer isso, gente, e se, por exemplo, eu gosto de fazer de manhã, se eu não faço isso de manhã, a chance de aparecerem outras coisas, outras prioridades, outras pessoas, é muito grande, você acaba deixando. Então, coloque isso como uma prioridade do seu dia. E aqui eu sempre falo de constância. O que é constância e o que é consistência? Constância é a repetição de determinada atividade. A consistência também tem relação com a repetição, só que a consistência, ela está mais relacionada à repetição com um certo padrão, com uma certa qualidade. Então, para quem está começando, para mim, eu, Sônia, sempre tenho que a constância é mais importante do que a consistência. Porque nem sempre você vai conseguir, de repente, você se predispôs a fazer meia hora 3 vezes por semana. Tem um dia que talvez você não vai conseguir fazer 20 minutos, ou você vai conseguir fazer 2 vezes na semana. Perfeito. Você queria fazer 3? Queria, mas 2 vezes por semana é melhor do que nada. Então, assim, a constância de repetir este hábito é mais importante do que repetir com qualidade. Você busca qualidade depois. Agora, o mais importante é você criar o hábito de repetir, porque a gente só cria um hábito através da repetição. E aí, a outra dica, né, é assumir publicamente esse compromisso com alguém. Pode ser com a esposa, com o marido, com um amigo, mas dizer assim, olha, a minha meta, vou começar a me exercitar e a partir de agora eu vou me exercitar 3 vezes por semana por 20 minutos. E eu quero que você me ajude inclusive, me cobrando isso. Porque eu realmente, isso é importante para mim, eu quero fazer isso, por isso e por isso. Enfim, assuma publicamente, peça ajuda para alguém também ser seu apoiador nesse processo dessa inclusão de exercício físico. Gente, faz sentido para vocês?
Tá tudo certo? Vocês têm dúvida de alguma coisa? Tá tudo bem? Ok, Wendel, muito obrigada. E assim também, gente, depois eu vou mandar o Wendel vai mandar esse material para vocês. Ficou com alguma dúvida também, vocês podem me mandar. No final, quem não respondeu a pesquisa, depois pode responder Na verdade, não é nenhuma pesquisa. Se você tiver curiosidade para entender como está a sua imagem corporal, você pode fazer esse teste. Eu vou passar aqui depois o resultado, na verdade, o score. Se eu tirei 100 pontos, o que isso significa? Faça o score. Acho que é importante fazer para você entender de fato como está a sua imagem corporal neste momento. E, de novo, a imagem corporal é mutável. E a gente está vivendo um momento que essa imagem corporal está sendo muito impactada. Porque, assim, a gente até estava falando aqui antes, a gente está ficando muito em casa. E muita gente não está nem tirando o pijama, está ficando com o pijama direto. Não está tomando banho, não está lavando o cabelo, não está... E tudo isso, e pensando no estresse, na incerteza, na ansiedade, na limitação de movimentação, isso está gerando um momento muito atípico para a gente. Então, a nossa imagem corporal nesse momento, com certeza está sendo impactada. A gente está comendo mais, fato. Ontem aqui as meninas fizeram bolo o dia inteiro, gente. Eu cantei parabéns 4 vezes. Eu falei, pelo amor de Deus, não aguento mais comer bolo. Porque aí cada um encontra uma forma de lidar com essa ansiedade. E uns vão cozinhar, outros vão fazer exercício, enfim, as pessoas vão buscar. Mas nesse momento, com certeza a imagem corporal está sendo impactada. Então faz o teste agora e depois que passar tudo isso, faz o teste de novo, mas assim, faz o teste, não precisa divulgar para ninguém, não precisa compartilhar com ninguém, mas acho que faz parte do autoconhecimento, é importante você entender se de fato o que você pensa de imediato sobre a tua autoimagem corresponde com as coisas que você pensa sobre o teu corpo. Deixa eu ver a Kátia, também prefiro fazer de manhã. Acordei agora e já vou começar o exercício, faz toda a diferença para começar o dia. Muito bem, Catita, é isso mesmo. Então, gente, para ir fechando, então, um resuminho a imagem corporal é a imagem que a gente cria do nosso corpo na nossa mente. Autoestima é a nossa avaliação subjetiva do nosso valor. E a imagem corporal e a autoestima estão intimamente relacionadas e quando tem um desequilíbrio, geram sintomas negativos. E o exercício físico é um excelente aliado porque ele melhora a nossa imagem corporal através dos benefícios físicos. Então, a gente tem melhoria do tônus muscular, a gente tem melhoria da elasticidade da pele, a gente tem uma melhoria da postura. E a autoestima ganha reforço, né? Acho que com essa melhoria da imagem corporal, mas também com toda a química que é liberada pelo nosso corpo através da prática. E aí, gente, eu tenho um desafio aqui, é um desafio bem simples, mas que eu acho que para quem não faz atividade física pode ser uma forma de começar e está relacionado com as dicas que eu coloquei, que é realizar 10 minutos de exercício 3 vezes por semana até o nosso próximo encontro. E já utilizando a dica do compromisso público, é postar uma foto ou um vídeo no Instagram e marcar os nossos olhares e me marcar também com a hashtag Eu Me Priorizo. Porque aí, assim, a gente já começa a estabelecer uma rotina de exercícios. Quem já faz hoje uma rotina, o desafio pode ser aumentar em 10%, 20% essa prática, essa rotina de exercício. E quem já faz com regularidade, tá tudo certo. Aqui é muito mais para quem está querendo começar. E é isso, gente. Era isso que eu tinha preparado para hoje. Era isso que eu gostaria de provocar aqui, de trazer para vocês, né? Eu nem gosto de usar o termo aula, que na verdade é muito mais um compartilhar de experiência, um compartilhar de estratégias. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu me coloco à disposição. A gente vai mandar esse resumo para vocês também. As aulas também vão ficar lá no YouTube. E se desafiem a incluir mais exercício físico na vida. Os benefícios são gigantescos. E façam o teste. Acho que é bacana a gente fazer esse teste para ter esse entendimento de como está a nossa imagem corporal nesse momento.
É isso, gente. Eu acho que temos pergunta, ou ainda de repente pode abrir o